Olá, meus amigos, minhas amigas, são 19 horas e hoje nós teremos um bate-papo, uma live com o Dr. Carlos José e Silva Fortes, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais. Ele atua no Ministério Público em Divinópolis e já ele estará conosco aqui falando sobre o tema Proteja seu filho dos crimes de pedofilia. Então, Gleitinho do Valério, vereador de Itapecerica, muito bem, prazer, viu? Que maravilha. Gente, ele chegou. A autoridade, a autoridade máxima nesse assunto está chegando aqui, vou adicioná-lo aqui para fazer parte conosco. Luciano Trailer, sempre vereador, obrigado, viu? Então, vereador de Itapecerica, muito bem, viu? Vamos levar esse movimento aí também para Itapecerica, viu? Gleitinho do Valério, vereador competente, atuante, não é? Muito bem, vamos lá. Entrar ao vivo aqui com o nosso amigo, doutor Casé Fortes, já. Muito bem, já solicitou, já. Opa! Boa noite, Cabo Cunha. Boa noite, doutor Casé Fortes. Tá me ouvindo bem? Quanta honra, muito bem, quanta honra, viu? Eu vou melhorar aqui a câmera, porque eu queria mostrar muito a minha camisa. Que só me eu coloquei também, ó. Aí... Você tá reparando que a minha tá no sentido correto aqui, que essa camisa eu já deixo para fazer live. Eu pedi para fazer uma ao contrário. Pois é, doutor, eu vou preparar uma assim também, viu? Muito bem, eu antes de fazer novos cumprimentos, mais cumprimentos ao nosso amigo, doutor Carlos José Casé Fortes, eu quero, para vocês que estão nos acompanhando, eu quero ler aqui um pouco do seu currículo, que é extenso. É uma das maiores autoridades no país com relação a este movimento de todos contra a pedofilia. Dr. Carlos José Casé Fortes é autor do livro Todos contra a Pedofilia, em 2015. Ele também é coautor do livro Borbulhando Enfrentamentos a Violências Sexuais nas Infâncias. Vou pegar os livros. No Sul de Minas. Isso. Pega os livros lá, doutor. Em 2016. Carlos esse que você falou Fortes, Borbulhando é esse. Todos contra a pedofilia é esse. Correto. Mostra o outro, por favor, os desenhos, doutor, o Borbulhando. Muito bem. Desenhos feitos por crianças. Ai, que lindo, lindo. Doutora Virgínia, muito obrigado. Virgínia está conosco aqui também. Bom, o Carlos José e Silva Fortes, Casé Fortes, ele é promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, é especializado em direito penal, é curador da infância e juventude da comarca de Divinópolis, ele é membro do grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia do Senado em 2008. Ele também é coordenador do movimento nacional Todos contra a Pedofilia. Ele é presidente de honra da Frente Parlamentar Juntos contra a Pedofilia em 2019 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele é membro e palestrante na abertura da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia em 2019 no Congresso Nacional. Ele é representante do Brasil pelo Ministério Público de Minas Gerais no Grupo de Trabalho Sul-Americano da Interpol para combate aos crimes contra menores na América do Sul, da Interpol. Ele participou do curso promovido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, órgãos e instituições de combate à pedofilia nos Estados Unidos, realizado junto ao FBI. Ele também esteve em Buenos Aires e eu nem vou terminar de ler porque é extenso o currículo desta autoridade no combate à pedofilia. Muito bem, doutor Carlos. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, já apresentei, mas desse uma boa noite para os nossos amigos que nos acompanham. Boa noite, Cabo Cunha. De tudo, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui falando desse assunto com você. Posso falar assim, né? A gente já se conhece assim. E eu vi aqui, a hora que eu estava ligando, estava te ouvindo antes de eu entrar, né? Vários amigos aí presentes, pessoal
lá de Itapecerica, minha querida Itapecerica. Você sabe que eu tenho muito orgulho de ser cidadão honorário de Itapecerica. Eu trabalhei lá durante 10 anos, tenho lá muitos amigos e para mim é minha terra também, ao lado de Divinópolis, ao lado de Barbacena, onde eu nasci, e Luz também. Vi aí a minha amiga Neide Lunas, que está presente, é uma grande lutadora, colaboradora do movimento Todos contra a Pedofilia, e tantos outros que eu vou vendo dentro do que a minha parca visão me permite aqui. Muito obrigado, todos bem-vindos. Você me pediu para eu me apresentar, eu sou o Cazé, promotor de justiça, à disposição do pessoal que está aí e de quem quiser conversar a respeito desse assunto, qualquer coisa que eu possa ajudar, estamos às ordens. Muito bem. Doutor, eu lhe agradeço em nome da nossa sociedade num todo, em nome das crianças, dos adolescentes, da família, das famílias brasileiras. O senhor tem devotado boa parte do seu tempo em estudar, em dedicar a este assunto que assusta tantas pessoas e, de fato, deixam marcas irreparáveis na criança e no adolescente, aquela que é vitimada, que é abusada sexualmente, que tem o seu corpo vilipendiado. Eu disse ao senhor, quando nós nos encontramos no mês passado, que uma das figuras que mais me impressionou nas suas cartas que o senhor me deu foi esta, onde nós temos uma criança e um adulto colocando uma das mãos sobre a sua boca. Me impressionou os olhos arregalados aqui da criança e a mão, significando que é para ficar em silêncio após o abuso. Nós sabemos que o senhor tem, então, mais uma vez, devotado seus estudos, sua dedicação. O senhor ficou quase, o senhor me diz, 3 anos no Senado, auxiliando o senador Magno Malta, auxiliando a CPI da pedofilia. E parabéns, o senhor conciliou seu trabalho em Minas Gerais e as suas idas a Brasília. Isso, de fato, é para quem ama, é para quem gosta do trabalho, do ofício e quer servir a comunidade. Então, eu lhe rendo aqui todos os cumprimentos pela sua bravura, o seu desprendimento frente a esse assunto, a essas orientações tão importantes para o nosso povo. Me permita, Cabo Cunha, eu fico lisonjeado com as suas palavras, sei que é bondade sua, e me permita te agradecer mais uma vez e também mandar um abraço muito importante para meus amigos de Formiga, inclusive terra do nosso amigo Padre Fábio, né? Vamos aí mandar nosso abraço para o Padre Fábio, uma corrente de oração para a Dona Ana, mãe dele, que nesse momento está passando por algumas dificuldades de saúde. Se a gente puder rezar e mandar para ela energias positivas, se Deus quiser, ela vai superar isso, né? E dizer que essa figura, né, tá aqui na capa desse livrinho também, se o senhor está aí com uma cartilha, né? Isso, dessa versão reduzida, essa aqui pequenininha, ó. Mas a gente tem uma outra que é maior. Essa aqui já é a 3ª edição pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ela tem algumas edições pelo Senado e outras pessoas também que a reproduziram. Essa cartilinha, ela é gratuita. Ela pode ser conseguida facilmente na internet, no formato de PDF. As pessoas podem baixar. Ela tem perguntas e respostas sobre crimes de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes, visando justamente mais um elemento do movimento Todos contra a Pedofilia, que é levar informações que sirvam para a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, quem quiser essa cartilha aqui, pode baixar gratuitamente em qualquer... É só procurar na internet. A gente digitar lá no Google, cartilha Todos contra a Pedofilia, procure a versão mais nova, que é a melhor, né? No site Todos contra a Pedofilia, que está na nossa camisa, inclusive, tem também. Fica fácil de baixar lá e traz algumas informações ali interessantes. Ela até traz assim, retratos de alguns artistas, de algumas figuras que emprestam a sua credibilidade para pedir às pessoas que se manifestem e que prestem atenção nesse assunto, né? Porque um dos objetivos que a gente tem é trazer esse assunto à tona.
fazer como nós estamos fazendo aqui agora, falar a respeito disso, porque a partir do momento que a gente conversa, a gente adquire conhecimento, e esse conhecimento é fundamental para que a gente possa evitar que esses crimes aconteçam. Punir o criminoso é necessário, tem que ser feito, é feito quando a gente tem as denúncias, os elementos, mas melhor de tudo é que a gente evite o acontecimento, porque como você disse logo no começo agora, as sequelas são gravíssimas. Né? Uma criança que é vítima de abuso sexual, de exploração sexual, ela fica marcada. Né? Ela é agredida em todos os seus direitos mais básicos, desde o direito à vida, porque muitas vezes esse tipo de agressão leva à morte, seja pelo próprio fato ou até mesmo posteriormente. Temos muitos casos de suicídios motivados pelo abuso sexual. Ela atinge o direito à educação, à convivência familiar, à convivência comunitária. Ela atinge todos aqueles direitos sagrados que estão colocados lá na Constituição brasileira como prioridade absoluta. Até, se me permite, eu acho que é sempre importante lembrar isso, ainda mais que eu estou conversando aqui com um digníssimo representante do nosso poder legislativo, né? Então eu preciso falar um pouquinho sobre isso. A gente tem esse livrinho aqui, ó, é a Constituição Brasileira. É a lei mais importante que nós temos. Todas as leis que são feitas no Brasil, todos os regulamentos que são feitos no Brasil, têm que ser baseados nessa lei, na Constituição. Ela é a base de tudo. Ela é maior do que qualquer lei federal, qualquer lei estadual, qualquer lei municipal, o senhor sabe bem disso. Mas a Constituição todinha, ela somente uma vez usa o termo absoluta prioridade. É justamente no artigo 227, quando fala da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Colocando essa garantia, e lá cita direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, etc, etc. Cita todos exemplificativamente, mas é um rol bem extenso. Né? Ela coloca esses direitos como prioridade absoluta para o Brasil. Ou seja, o que está escrito nessa Constituição, nessa parte que eu estou destacando, que é a prioridade absoluta, quer dizer que não existe nada mais importante na lei brasileira, portanto, para os brasileiros, para a nação brasileira, do que garantir os direitos da criança e do adolescente. Coloca em primeiro lugar o cidadão de maior importância, né, a criança e o adolescente. E isso, colocado dessa maneira jurídica, na verdade é uma coisa que todo mundo sabe. Né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, e eu perguntei em todos os estados do Brasil onde eu já fui fazer palestra, sempre começo perguntando o seguinte: o que existe de mais importante na nossa vida depois de Deus? E são os nossos filhos, a nossa família. Até bicho sabe disso. Qualquer animal aí dá a vida para defender sua prole, né? Exatamente. Por isso mesmo que quando a gente fala de crimes de pedofilia, que são os crimes de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes, isso nos causa muitas vezes revolta, nos causa muitas vezes até sentimentos de raiva, porque são delitos que atingem aquilo que a gente tem de mais caro, que ferem aquilo que a gente tem de mais precioso, que são os nossos filhos. Exatamente. É por isso que, assim que conheci esta autoridade nesse assunto, Dr. Cazé Fortes, eu pesquisei e marquei uma reunião com ele, um encontro com ele, uma agenda com ele, porque, de fato, os filhos são uma das maiores riquezas de uma família, são os filhos. Então, a orientação e instrução para os pais, para que eduquem os seus filhos, para os responsáveis, é de fundamental importância para que tenhamos adultos saudáveis, como o Dr. Cazé. Isso pode levar, muitas vezes, a transtornos diversos, até mesmo levar ao suicídio, porque esta marca ela é irreparável. Né? É irreparável. Tocar no corpo do outro sem a permissão. Isso vai deixar marcas profundas. Ainda mais numa criança e no adolescente. Muito bem, nós vamos falar hoje algumas perguntas. Eu vou pegar aqui
E você que está conosco, nós já temos aqui algumas participações, doutor Cazé. Ah, que bom. Vocês podem perguntar sim, e vou transmitir ao doutor Cazé aqui, porque para não tirar a atenção dele, eu vou lendo enquanto ele vai falando e vou anotando aqui. Podem fazer sim as suas perguntas. O que é pedofilia? Como agem os pedófilos? O que é abuso sexual infanto-juvenil? De que forma pode ocorrer o abuso sexual? Em que locais pode acontecer o abuso sexual? Olha só, em que locais? E nas pesquisas que fiz, o doutor Cazé sabe muito mais do que eu, é uma autoridade mais eu digo, com maior sabedoria nesse assunto, que mais de 80% dos casos de estupro de vulneráveis, isto é, de crianças menores de 14 anos, acontecem dentro de casa. E a pandemia dificulta ainda mais a denúncia da violência sexual contra as crianças e adolescentes. E lembrando que a pandemia está acentuando os casos de violência contra crianças e adolescentes. Por quê? Pais e filhos vivem dentro de casa, vivem num momento de estresse, e isso leva à violência, ao aumento da violência. Quais são os abusadores? Quem são eles? Como ficam as crianças que sofreram abuso sexual? O doutor Cazé já falou, né, das marcas, das feridas, e levando muitas vezes ao suicídio. Olha só, para você, responsável, mãe e pai que nos assiste. Que sinais físicos indicam que uma criança ou adolescente foi vítima de abuso sexual? O que é a lei do silêncio? Como prevenir o abuso e exploração sexual infantil? E que, de fato, esta é uma das maiores intenções, das primeiras intenções do Dr. Cazé do Cabo Cunha, de como prevenir, de como instruir, de como orientar. Podemos dizer que pedofilia, pornografia e exploração de crianças e adolescentes integram uma rede de crime organizada e organizado pela internet, nacional e internacionalmente? Devo proibir o acesso de crianças à internet? Doutor Cazé falará disso. Como que é? É preciso acompanhar? Proíbe? Acompanha? Atualmente existem os seguintes crimes ligados à pedofilia, e aí ele já falou alguma coisa, algo com respeito, com relação à nossa Constituição, aos diplomas legais do nosso Brasil. Muito bem, doutor. O senhor quer começar, antes de eu passar para as perguntas, sobre o que está na cartilha, nesta cartilha, né? Tantas perguntas aí, né? Verdade. Como agem os pedófilos? Acho que seria eu acho que sim. E também eu acho que é importante a gente explicar, né, o porquê todos contra a pedofilia, de onde que veio isso. Se você me permitir, vou falar um pouquinho disso. Porque eu acho que Ô, doutor, Oi. Só antes de eu começar aqui, é porque tanta gente que te conhece, te admira, estou vendo aqui a Ivene Pacheco, A Ivene, minha grande amiga, tá lá de Curvelo, né? Exatamente. Obrigado Olha, pela nós temos presença. aqui a Paula Tavares, gestora de assistência social de Japaraíba, Minas Gerais. Eu estive lá em Japaraíba há uns anos atrás. Foi muito interessante conversar com o pessoal. Pessoal muito bacana lá. Um grande abraço, pessoal. Tivemos aqui de Itapecerica e Córrego Fundo pedindo para levar live esse assunto, esse movimento. Olha, quem está de outras cidades aqui, circunvizinhas, nós já combinamos, eu e o doutor Cazé, nós faremos com a graça de Deus, assim que diminuir essa pandemia, ou passar, né, de vez, e vai passar, e tenho fé em Deus, nós faremos um grande movimento na região, né, doutor? Vamos sim, se Deus quiser. Eu viajei durante anos, toda semana ia para alguma cidade aqui em Minas e em outros estados também. E agora, claro que eu não estou viajando, né? A última foi no começo do ano passado, foi lá em Foz do Iguaçu, a gente foi lá falar sobre isso. E de lá para cá temos mantido as lives e tem também, aliás, eu queria convidar todo mundo para participar. Tem um canal do YouTube em que eu deixo lá gravadas essas lives que a gente faz. Essa nossa vai estar lá logo, se Deus quiser. E também tem alguns vídeos lá que são explicativos, são aulas, por exemplo, sobre quais são os crimes de pedofilia, que não são voltadas para o direito, sim, mas não são com linguagem extremamente jurídica, não. Todo mundo pode assistir, né? Mas para os estudantes de direito é bom a gente ver os crimes de pedofilia. Mas
acho que se me permite, é importante a gente dizer isso, né? Por que do todos contra a pedofilia? Porque a palavra pedofilia, ela tem mais de um significado. Por isso que às vezes a gente vê e volta e meia alguém me pergunta que ouviu determinada pessoa dizendo o seguinte: olha, pedofilia não é crime não, pedofilia é outra coisa. E eu compreendo por que a pessoa fala isso. Já tive grandes debates a respeito disso. Teve um que foi muito interessante lá na Universidade Federal de São Paulo e foi muito esclarecedor, inclusive para mim, né? Pedofilia, ela pode ser usada em dois sentidos, né? Vamos falar dos dois para a gente entender. Etimologicamente, ou seja, assim, ao pé da letra, pedofilia significa gostar de criança. Pedos é criança, filia é afinidade, é gostar, né? E essa palavra é usada dentro do âmbito clínico, ou seja, da psicologia, da psiquiatria, para designar uma das diversas parafilias registradas. O que é uma parafilia? Parafilia, na linguagem popular, é uma tara sexual. A pessoa que tem uma parafilia, ela tem uma preferência, uma orientação sexual que não é ortodoxa, ou seja, que é diferente. Por exemplo, zoofilia é atração sexual por animais. A necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. A riparofilia, atração sexual por pessoas imundas, bem sujas, né? Temos aí síndrome de Pigmalião, atração sexual por estátuas. Temos o fetichismo, atração sexual por alguns objetos, né? Tem sadismo e masoquismo muito comuns. A gente tem um grande exemplo aí na cultura popular, que é aquele livro 50 Tons de Cinza. O cara ele é um sádico e ao mesmo tempo um masoquista. Ele é sadomasoquista, né? E por aí vai. Essas são parafilias. Pedofilia é uma das parafilias, também conhecida como pederose, quando a pessoa tem atração sexual por crianças de várias idades. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Pode ter atração sexual por crianças muito pequenas ou por jovens adolescentes e por aí vai. Isso é a pedofilia. A pedofilia tem vários graus, né? E é uma das diversas parafilias que já são registradas. E a parafilia não é uma doença mental, ela não deixa a pessoa doida. A pessoa que é portadora de uma parafilia, ela tem esse gosto sexual, mas ela não taca pedra em avião, ela não rasga dinheiro. Ela sabe o que é certo e errado, né? Então, a pessoa portadora de uma parafilia, na maioria das vezes, não é criminosa, né? Mas essa é uma definição da parte clínica, da psiquiatria, da psicologia, da medicina. O pedófilo não é, nesse âmbito, o portador de pedofilia não é necessariamente criminoso. Criminoso é aquele que age no corpo de uma criança, que pratica crimes definidos no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a gente passa para outra definição. Então, pedofilia, parafilia, está aqui desse lado, é uma definição. Aí a gente tem a outra definição, que o nome completo é crime de pedofilia. Sempre no plural, melhor dizendo, crimes de pedofilia. Os crimes de pedofilia são crimes porque estão definidos como tal na lei brasileira, no Código Penal ou no Estatuto da Criança e Adolescente. São vários os crimes de pedofilia. A palavra pedofilia, Cabo Cunha, não consta do Código Penal. Mas os crimes de pedofilia, na sua maioria, estão lá. Por exemplo, estupro de vulnerável está no artigo 217-A do Código Penal, né, que foi introduzido pela Lei da Dignidade Sexual. É um crime de pedofilia. Outro crime de pedofilia, levar crianças e adolescentes, induzir ou manter ou se aproveitar da prostituição de crianças e adolescentes, também é um crime de pedofilia. Quando a pessoa se aproveita dessa situação de diversas formas, né?
O tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais é um crime de pedofilia também. Né? Quando a gente passa para o Estatuto da Criança e Adolescente, lá tem a lei da pornografia infantil. Eu conheço bem essa lei, eu estava na CPI da pedofilia e participei da redação do texto dessa lei, né, que modificou o Estatuto e criou ali os crimes de pornografia infanto-juvenil. Produzir pornografia infanto-juvenil, vender, passar para os outros, ter consigo, guardar a pornografia infantil, tudo isso é crime de pedofilia. Essa lei, inclusive, tem uma definição legal do que vem a ser pornografia infantil. Nesse ponto, até é bom a gente alertar as pessoas para o seguinte: é muito comum se passar pornografia infantil, às vezes até com uma alegação no meio, a pessoa manda para outra, pelo WhatsApp, por exemplo, um vídeo de uma criança sendo estuprada. E coloca ali naquele vídeo um texto assim: vamos passar isso adiante para encontrar esse criminoso, para ele ser punido e etc, etc. Isso é muito comum, muita gente já deve ter se deparado com isso. Na verdade, a gente não deve jamais passar isso adiante, porque passar adiante pornografia infantil é crime também. Então, o correto é, se você receber esse material, avise a pessoa que te passou que ela está cometendo o crime e não passe adiante. Se você quiser denunciar, vá até a polícia, vá até o promotor, vá até a polícia e denuncie. Mas jamais perpetue a divulgação da pornografia infantil, porque isso é crime. Quando a gente passa adiante essas imagens de uma criança ali exposta, de uma criança nua, uma criança sendo estuprada, de uma jovem sendo vilipendiada, nós estamos perpetuando esse crime, perpetuando essa exposição nefasta, estamos praticando o crime de divulgar pornografia infantil, que está tipificado como crime no Estatuto Criança e Adolescente. Então, tem duas coisas. Tem os crimes de pedofilia, né, que estão aqui, e tem a pedofilia parafilia. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Todos contra o abuso sexual, a exploração sexual, a pornografia infanto-juvenil, o estupro de vulnerável, o tráfico de crianças, a prostituição infantil, etc, etc, etc. Todos aqueles crimes é o que a gente quer dizer quando fala isso. Né? Não estamos nos referindo à parafilia. Estamos nos referindo, sim, aos delitos. E as pessoas que praticam esses crimes são, sim, criminosos. E nem sempre podem ser classificados como pedófilos clínicos. Por exemplo, uma pessoa que vende pornografia infantil na internet, que divulga, eu até tenho aqui para mostrar, já devidamente mascarado nas partes que não podem ser expostas, né? Sites que comercializam pornografia infantil. Comercializam pornografia infantil vendida através de cartão de crédito. Isso é um comércio que existe na internet, na Deep Web, gera muito dinheiro, são quadrilhas que vivem de expor imagem de crianças, de estuprar crianças e vender essas imagens. Quando o senhor fala crianças, doutor, nós estamos falando assim, para quem está nos acompanhando, porque eu estive com o senhor... Eu te mostrei, né? Aí... Sim, sim. E eu, de fato, disse, olha, por favor, não quero nem ver, porque é algo que mexe muito forte conosco. Quando falamos de crianças, vamos falar para quem está nos ouvindo, esse abuso sexual de crianças é, de fato, bebês, 2, 3 anos mesmo. Não é isso, doutor? Sim, infelizmente a gente tem registros, eu tenho aqui, e o simples fato de ter esse material já configura crime. Eu os tenho na qualidade de promotor de justiça para a finalidade aqui processual, simplesmente. Né? Mas a pessoa não deve nem guardar esse material, porque é um material criminoso. Tem registros de bebês de colo sendo estuprados, crianças muito pequenas. Tem também de adolescentes, tem de crianças com outras crianças, crianças com adultos, crianças sendo torturadas, crianças com os animais. São fotos horríveis. São imagens que fazem mal para a gente. Eu não gosto de ver isso, não gosto de mostrar isso. Mostrei para o Cabo Cunha, sim, poucas imagens, até porque não vale a pena isso, mas a gente às vezes precisa ter essa noção. Teve uma oportunidade em que a exposição dessas imagens foi até útil. Quando lá em 2008,
quando a gente estava pleiteando no âmbito da CPI da pedofilia, a aprovação da lei dos crimes de pedofilia, nós tivemos uma reunião com o presidente da República, o senador Magno Malta, presidente da República, alguns outros senadores, né, e os membros do grupo de apoio técnico da CPI da pedofilia. Eu participei dessa reunião, me cabia expor aos presentes uma parte, como vários outros colegas também expuseram, né, uma parte da lei que a gente estava apresentando, que é a lei que vale hoje da pornografia infantil. Nós buscávamos, naquele momento, apoio político para que ela fosse aprovada e se tornasse lei e passasse a vigorar, como de fato aconteceu. Né? O presidente, então, era o Luiz Inácio Lula, né? E ele nos recebeu lá, etc. E aqui não vai nenhum comentário de natureza política, nem contra nem a favor. Simplesmente era o presidente, fomos apresentar a ele como nos cabia. Né? E os presentes nos ouviram expor a respeito dos artigos, etc. Blá, 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 explicamos. Mas eles ficaram, de fato, tocados, eles entenderam o que a gente estava falando quando o senador Magno Malta disse o seguinte: olha, senhores, eu vou mostrar para os senhores o que é pornografia infantil. E expôs para ele uma série de imagens que haviam sido apreendidas pela Polícia Federal na Operação Turco, que foi a primeira operação contra a pornografia infantil feita no Orkut ainda, quando existiu o Orkut. Né? Por isso se chamava Operação Turco, que é um anagrama da palavra Orkut. E os senadores, inclusive o presidente também, ficaram boquiabertos, ficaram tocados, ficaram visivelmente consternados com a situação, e tenho certeza que isso foi muito importante para que tivesse um andamento célere a aprovação dessa lei, que foi aprovada por um acordo das lideranças de ambas, de todos os partidos, né? Tanto que estivemos nessa reunião, eu lembro direitinho do dia, porque foi o dia 4 de julho, que é independente dos Estados Unidos, 4 de julho de 2008. Foi o dia dessa reunião. E no dia 25 de novembro do mesmo ano, essa lei foi promulgada. Ou seja, você sabe como é que é o andamento de uma lei federal. Né? Ela teve um andamento célere, super célere. Foi o único caso até hoje de uma CPI que propôs um projeto de lei e ele foi aprovado ainda no vigor da própria CPI. Né? Ou seja, nós escrevemos a lei, propusemos, ela foi aprovada e entrou em vigor, tudo dentro da CPI. Foi a única vez que eu vi, Cabo, a única vez que eu vi pornografia infantil servir para alguma coisa. Boa. Correto. Fora isso, só serve para coisa ruim. Estava o senhor, o senador Magno Malta, e já registrei logo no início da nossa live que o doutor Carlos Cazé, promotor de justiça que está conversando conosco, ele colaborou para que nós tenhamos e tivéssemos naquela ocasião, estamos aí em vigor, um diploma legal, uma lei para a punição e assim por diante, que daqui a pouco ele vai explicar. Doutor, tem algumas perguntas aqui muito interessantes, eu vou fazer ao senhor, mas antes disso eu quero te contar, nós temos amigos aqui de Florânia, Rio Grande do Norte, ela é secretária de Grande abraço para o pessoal de Florânia, eu estive lá, no sertão do Seridó, lá no Rio Grande do Norte, eu estive lá em 2011, por aí, e se Deus quiser ainda vou voltar. Muito bem. Nós temos amigos aqui de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Araxá. Nossa, eu tenho que mandar um grande abraço para Sete Lagoas, especialmente, que eu tenho também a honra de ser cidadão honorário de Sete Lagoas e tenho grandes amigos lá. Um abraço especial para o Padre Décio, seu colega vereador lá de Sete Lagoas, que é um grande lutador também na campanha Todos contra a Pedofilia. O pessoal da revista Travessura, lá de Sete Lagoas também, recentemente, foi uma das últimas palestras feitas, né, pessoalmente, foi para o pessoal de Sete Lagoas, lá da revista Travessura. Um grande abraço para eles. Tá falando aqui, ó, Brigada Florestal, grande abraço, doutor Cazé, meu nome é Anderson, sou amigo do Padre Décio, já tive o prazer de assistir pessoalmente uma de suas palestras. Assunto sempre muito importante para toda a nossa sociedade. Que legal. E aí, nós temos aqui um conselheiro do Conselho Tutelar de Pimenta. Nós temos aqui membros da Igreja Assembleia de Deus que trabalham com JUAD, que é um movimento da Assembleia com crianças e adolescentes, um movimento fantástico. Muito importante o movimento. O senhor conhece o JUAD, então? Conheço.
a professora Meirinha, que está conosco aqui, uma das líderes dos adolescentes, e também o Gil. E a pergunta aqui que eles estão me acenando, olhe para cima aí, Cabo Cunha, é o seguinte: Dr. Jarbas, nosso psicólogo, está sempre conosco aqui, também nas lives. Deixa eu ler aqui a pergunta. A doutora Virgínia está conosco aqui, que também é do Juad. Grande abraço para o meu amigo de infância aqui, o padre Jorge Henrique. Lá de Barbacena. Está vendo? Doutora Virgínia, muito obrigado. De fato, é interessante. Bom, vamos ver aqui, doutor. A pergunta é o seguinte. Vamos ver aqui. A Paula Tavares é gestora de assistência social de Japaraíba, eu falei para o senhor já, né? Belo Horizonte, o Jorge Henrique. Sete Lagoas, Brigada Florestal. Lagoa da Prata, nós temos aqui Carol Castro, de Lagoa da Prata, nos acompanhando. Vamos levar também o movimento para lá, né? Claro, um grande abraço para Lagoa. Eu estive lá em Lagoa já há uns anos atrás. Inclusive, falei para os funcionários da Embaré, né, que tem lá em Sete Lagoas. Sim, Embaré. Isso. Em Lagoa da Prata. Então, o Johnny... Lagoa da Prata é uma cidade bonita, projetada, né? Tenho muitos amigos lá. O Johnny, que é o conselheiro, um dos conselheiros tutelares de Pimenta, o Johnny Cardoso. Deixa eu ver a pergunta aqui, doutor. Nós temos o Juarez perguntando aqui. Me permite, eu consegui ler uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que uma pessoa, não sei se é um rapaz ou uma moça, falando que tem 16 anos, está recebendo proposta de prostituição. O que pode fazer? Essa pergunta. Eu acho que essa pessoa que está propondo prostituição para você, que está fazendo essa pergunta, para essa moça ou esse rapaz, eu não sei, ela está te propondo um crime. Ela está querendo te explorar sexualmente. Ela está te propondo praticar um crime de pedofilia. Ela praticar, ou seja, te explorar sexualmente, explorar a prostituição de um menor de idade. Isso é crime, está no Código Penal. Não aceite de forma alguma. Denuncie essa pessoa para a polícia, para o promotor de justiça da sua cidade. Viu? Denuncie, porque se fez essa proposta para você, também fez para outras pessoas. E com certeza está explorando a prostituição de menores de idade. A gente vê isso acontecendo. Eu já tive um caso de uma menina de 13 anos ainda, que estava exposta em sites de prostituição da internet, né? Assim, crime claro, né? E é uma coisa que acaba com a vida especialmente de um menor de idade. Então não aceite de forma alguma, denuncie a pessoa que está te fazendo essa proposta. E justamente ela vem mais abaixo perguntando à pessoa como faz para denunciar. Vai lá na promotoria de justiça e fala com o promotor. Eu sou promotor há quase 30 anos. Tenho muito orgulho de falar que eu jamais deixei de atender uma pessoa que procurou para falar comigo. Às vezes a gente até fala coisa que a pessoa não está muito afim de ouvir, mas a gente atende e dá uma resposta. Né? Então vai lá na promotoria de justiça, fala. Se você tiver dificuldade para isso, você pode denunciar para a polícia, para o conselho tutelar. Né? Vai de preferência junto com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa adulta que você confia, né? E não deixa de denunciar essa pessoa não, porque é um criminoso, é uma criminosa que está te fazendo essa proposta. A pessoa que está afim de explorar a prostituição de um menor de idade é um criminoso, e é um criminoso de crime de pedofilia. E lembrando que caso não tenha assim, essa facilidade, talvez, de falar com o promotor, pode ligar 190 na Polícia Civil também, né, doutor? Pode sim. Se fosse aqui em Divinópolis, eu ia falar, vem aqui, eu estou na promotoria agora. Agora, quer dizer, agora não dá, né? Mas no horário normal. Sei que nós estamos na onda roxa, que está difícil o atendimento pessoal, mas para alguns casos ainda é possível, tomados os devidos cuidados, o uso de máscara e álcool e distanciamento, a gente pode atender, como eu atendi várias pessoas hoje, aqui onde eu estou falando com o senhor. Doutor, mas olha, eu comento aqui em casa com os amigos da sua facilidade, do seu carinho, da sua excelência no trabalho para conosco, e o Ministério Público de Minas Gerais está de parabéns em ter um promotor de facilidade para conversar, não só comigo, eu liguei, o senhor marcou, a nossa agenda foi assim, com muita rapidez. Nós temos aqui... doutor, isso é bondade sua. Acho que a gente tem que atender. Nós trabalhamos para o mesmo patrão, né?
Nós somos O funcionários povo. públicos, então a gente jamais pode se Parabéns. negar a falar com o patrão. Então, se a pessoa quer falar com você, Parabéns. venha. Aqui, ó, olha só, Bambuí, Ribeiro Alves, nós temos Estou vendo aqui aqui de uma amiga lá Aracaju, de viu? Porto Alegre, a Carol, mandar um abraço lá para Porto Alegre. O senhor falou de Jorge Henrique, ele é o padre, está aqui, padre Jorge Henrique de Belo Horizonte? O padre Jorge Henrique, meu amigo de infância. Pois Ele é, ele o senhor ele falou ele agora, está estou em vendo Belo aqui, né? Horizonte, mas ele é barbacenense, assim como eu, e a gente estudou junto, meu amigo do peito. Que bom. Temos um vereador aqui de Juá, do Belém, olha só, de E Belém. temos aqui Belém também do a Pará, não é? Marcela, a doutora Marcela, advogada lá de Manaus. Um abraço para ela e para o pessoal lá de Manaus. Eu tive lá em Manaus o ano passado, não, o ano retrasado, Ana, né? Já Ana pela Cristina da terceira vez. Promotoria de Bambuí. Ana Cristina da Promotoria de Ah, minha amiga, Bambuí. foi aniversário dela anteontem, né? Um abraço para ela. É uma funcionária muito competente do Ministério Público lá da Promotoria de Bambuí, né? Pois é, E eu estou vendo falando aqui o nisso, pessoal de Manaus, deixa eu te contar uma coisa. Lá em Manaus teve uma coisa tão legal. Fizemos, às vezes a gente pode fazer isso em Formiga também, olha só. A gente fez, e fizemos aqui em Divinópolis, um jogo de futebol, sabe? Foi muito bacana. Lá foram os advogados do pessoal da OAB e o outro time era advogado também. Eu acho que um era juízes e o outro era advogados. E eu, como era promotor, eu entrei num time, depois o outro me passaram para o outro. Ninguém me queria, na verdade, eu joguei lá. Foi muito bacana. Foi naquele estádio da Amazônia, sabe? Foi um jogo grande, participaram alguns correto. desembargadores e foi tudo para chamar a atenção para o movimento Todos contra a Pedofilia. Claro, claro. A Carol aqui, ela é presidente da Câmara Municipal de Lagoa da Prata, minha colega vereadora e presidente. Então, amiga do Juarez Cunha. Juarez, Carol, nós vamos levar também o movimento para Lagoa da Prata, se Deus quiser, né? Sou ex-conselheiro tutelar de Vitória do Espírito Santo. O doutor sabe informar como estão sendo os atendimentos de escuta especialista nos estados? Esta lei está sendo executada em todo o país? Ele está falando da lei relativamente recente, ela tem, acho que é do ano retrasado, que estabeleceu uma coisa muito Ela, Vivi importante. Coutinho. Vivi Coutinho, ela, tá? Ela, tá, desculpa. Tá. Ela está falando dessa lei que é muito importante, que ela trata da oitiva, da escuta especializada de vítimas de violência sexual, especialmente crianças e adolescentes. Por quê? Nós já tivemos, e eu já passei muito por isso, de uma dificuldade para ouvir vítimas sem causar novos danos, sem revitimizá-las. Porque é muito difícil para uma criança comparecer perante um juiz e dar um depoimento sobre estupro. É constrangedor, né? Imagina só, para uma pessoa adulta, às vezes falar sobre isso é difícil. Imagina uma criança, um jovem que sofreu uma violência sexual ter que falar sobre isso. Por outro lado, esse depoimento é muito importante para que nós possamos constituir provas contra o criminoso, para que ele possa ser condenado, senão ele fica livre, né? Então, como fazer isso? Surgiu essa lei que vem sendo trabalhada há muitos anos, começou com a escuta especializada lá no Rio Grande do Sul, com o juiz de sobrenome Daltoé, que foi o pioneiro na escuta humanizada ou especializada, chamado depoimento sem dano. Foi como ele chamava. E hoje se tornou essa lei. Como é que é isso? O fórum tem uma sala especializada, aqui em Divinópolis nós temos duas salas especializadas, descaracterizadas, assim, com um sofá normal, algumas têm brinquedos para criança, para tornar um ambiente mais agradável, né, mais amigável. E nesse lugar, a vítima de violência sexual, ela é ouvida por um psicólogo ou uma psicóloga, né, que usa um ponto no ouvido. E nós, promotores, advogados, juiz, escrivão, ficamos em outra sala. No nosso caso lá, essa sala fica no primeiro andar e a gente fica no terceiro. E vemos o depoimento pela câmera, pela TV, pelo monitor. E fazemos as perguntas através do ponto eletrônico. Então, na sala só fica a criança com o psicólogo, conversando de uma forma mais tranquila, sem aquela
aquele ambiente de uma audiência, que é um ambiente sério, por natureza constrangedor, né? E lá a criança pode dar seu depoimento sem ser revitimizada de uma forma menos agressiva possível. Com isso, a gente consegue depoimentos melhores, né? Mais úteis para o processo e também não causa danos com aquela repetição, né, de um fato que é, por natureza, ofensivo. Então, como que está sendo isso? Ela Exatamente. está perguntando. Aqui, eu posso dizer que Isso. está funcionando direitinho. Eu já participei de algumas audiências dessas, né? A gente tem as salas especializadas. Sei que em muitas comarcas ainda não existe nada implantado, né? Muitos juízes e promotores dão seu jeito, né? Fazem lá uma sala e tentam cumprir essa lei, que tem que ser cumprida mesmo, claro, mas ainda falta não, falta bastante, de investimento na infraestrutura para a completa realização dessa lei. Como eu tenho viajado muito pouco desde março de 2020, né, eu não posso dizer como é que está isso nos demais estados. Eu posso dizer que aqui em Minas várias comarcas já têm e a gente tem que lutar para que isso seja implantado, porque isso também é garantia dos direitos da criança e do adolescente. Exatamente. Inclusive, é a resposta já para o Dr. Jarbas Cunha, aqui, o psicólogo, que ele dizia o depoimento sem danos. É o que o Dr. Cazé, Dr. Jarbas, já explicou para nós, que desta forma há menos danos para a criança e adolescente. Não é isso, doutor? Sim. Nós temos aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. O Felipe, lá de Santa Catarina, ele está dizendo o seguinte. Boa noite, doutor Cazé. Ele quer saber se há regiões onde o crime de pedofilia é mais recorrente. Tem algum dado sobre isso, doutor? Olha, como eu estava explicando, são vários os crimes de pedofilia. Mas a gente pode Sim. dividir principalmente em dois tipos principais: os crimes de abuso sexual e os crimes de exploração sexual. Os Correto. crimes de abuso sexual são aqueles que têm a ver com o prazer próprio do agente. Ou seja, é o estupro. A pessoa pratica, via de regra é o estupro de vulnerável. A pessoa pratica aquele delito porque ela tem um prazer em realizar aquele ato sexual. Mesmo que ela cause graves prejuízos à criança, por exemplo, ao jovem, à vítima, né? E esse tipo de crime, quando se trata de crianças, é aquele que você citou a estatística agora de mais de 80% dentro de casa. Né? Quando Exatamente. é com crianças, geralmente ele acontece dentro de casa, acontece praticado por uma pessoa próxima. Isso é lógico, porque a criança não tem acesso a muitas pessoas. As pessoas que conseguem chegar perto de uma criança a ponto de praticar um abuso é porque tiveram confiança para isso, ou tiveram oportunidade para isso. Então, os crimes de abuso sexual acontecem em todos os lugares. Acontece com gente rica, gente pobre, acontece no norte, acontece no sul, acontece na mansão, acontece na favela. E onde se diz que não acontece, é pior, porque acontece e ninguém está falando. Porque, infelizmente, os crimes de abuso sexual são generalizados. Agora, a outra parte, os crimes de exploração sexual, eles têm a ver com dinheiro. A pessoa os pratica para ter dinheiro. Essa pessoa que estava chamando aí a jovem para prostituição, ela está visando exploração sexual de um adolescente. Isso é crime. E esse crime, ele tem alguns lugares onde ele é mais visível ou mais propício para que ele aconteça, porque são lugares onde tem mais miséria, tem mais pobreza. As pessoas ali estão mais sujeitas ao poder econômico. Então, é um caso muito comum que eu descrevi, que eu vi pessoalmente, de várias formas, em diversos lugares. Nas praias turísticas do Nordeste, é muito comum a gente ver ali crianças se prostituindo na beira da praia. E sempre tem um explorador que está por perto, olhando aquelas crianças e pegando um percentual do dinheiro que elas vão angariar, às vezes praticando sexo oral por R$ 5, assediando turistas para praticar sexo por valores irrisórios. Né? Tem um caso muito emblemático
e muito triste das meninas balseiras da região norte, da região ali de Belém, principalmente, e todo Marajó e todo aquele entorno. Nós estivemos lá, vimos isso pessoalmente, descrevi esse fato lá no livro. São as crianças que se prostituem nos grandes ancoradouros da região norte. A região norte tem como principal via de transporte o rio, né? E muitos barcos ancorados, as crianças vão ali de barco em barco se prostituindo por pouca coisa. Tudo isso aí é exploração sexual, né? E esses crimes recrudescem, ou seja, eles acontecem em mais quantidade nesses lugares por conta da pobreza. Se essas crianças tivessem escola, se essas crianças estivessem bem assistidas pela família, tivessem onde brincar em segurança, por exemplo, elas não estariam ali sujeitas à prostituição, sujeitas a um safado, uma safada, um criminoso, um vagabundo que chega lá, pega essas crianças e as coloca para se prostituir, para lucrar em cima disso. Isso acontece lá em Marajó, isso acontece nas praias do Nordeste, isso acontece nos estacionamentos enormes que a gente tem aqui na região Sudeste, na região Sul. Isso acontece no entorno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Acontece. A prostituição ali entre ônibus de turismo, caminhões estacionados, do mesmo jeito que acontece entre os barcos lá na região Norte. Então é uma coisa que com certeza a gente às vezes vê e não reconhece, ou não entende Então, bem na o que está verdade, não tem uma acontecendo. região com o maior número de casos de abuso, exploração sexual. Abuso sexual Acontece é generalizado. A exploração generalizado, sexual ela acontece com mais nas regiões mais facilidade. pobres. Sim. O Juarez Cunha, que também é psicólogo, o doutor Juarez, está perguntando o seguinte: no sistema de garantia de direitos, como evitar que crianças e adolescentes abusadas sejam revitimizadas em sucessivas entrevistas com psicólogos, assistente social, delegado, promotor, juiz, etc. Pois é, essa lei da qual eu estava falando, do depoimento especial, ela foi feita para evitar isso. Porque até então isso ainda ocorre muito, porque a mudança legislativa é lenta, né? É uma mudança cultural, no final das contas. Como que acontecia e ainda acontece? A criança é ouvida primeiro por um detetive, depois pelo delegado, depois é levada no fórum, às vezes também pelo conselho tutelar, e ela vai repetindo aquela história, ela é levada para lá, levada para cá, ela tem que passar por exames, às vezes exames ginecológicos, né, que são, por natureza, constrangedores. Então, são criados mecanismos. Por exemplo, essa lei. Um outro exemplo desse mecanismo, uma sugestão até, eu não sei como é que está aí em Formiga e em outras cidades, mas aqui em Divinópolis foi um dos primeiros lugares, talvez o primeiro, que foi criado, e isso foi um trabalho da Polícia Civil, o delegado Leonardo Pio participou disso, e outros delegados, o delegado Marcelo e o pessoal do Hospital São João de Deus, todo mundo junto participou para criar um protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual. Ou seja, a pessoa ela é recebida no hospital, ela já tem um encaminhamento certo para que não haja esse jogo vai para lá e vai para cá. Tem um protocolo excelente que funciona há muitos anos também, exemplo para o Brasil, em Porto Alegre. Protocolo criado. Vamos verificar aqui, porque é uma das perguntas aqui, doutor, da Esther Cunha, e justamente vai ao encontro que o senhor acabou de falar. Boa noite. Geralmente, o primeiro atendimento de uma vítima é em delegacia. Doutor Cazé, como podemos melhorar o nosso atendimento nas nossas delegacias? Então, nós podemos, doutor, depois que nós tivermos, se Deus quiser, passada essa pandemia, nós criarmos esse protocolo, uma lei municipal. Se você quiser, eu te mando hoje pelo WhatsApp uma cópia do protocolo aqui de Divinópolis. Daqui a pouco, acabou a live, eu te mandar. Claro que quero. Claro que quero, claro que quero. É só o PDF do protocolo. Para ser implantado não é tão difícil assim, porque não tem que fazer muita coisa. A gente tem só que coordenar as ações que muitas vezes já existem. Por exemplo, o atendimento da vítima de violência sexual, se ela é encaminhada para a delegacia, dependendo da situação, a própria delegacia fala, opa, primeiro no hospital. A delegacia encaminha a pessoa, ela vai para o hospital, lá ela é atendida clinicamente, ao mesmo tempo que já é colhido material
quando é necessário, para Claro. exame de DNA, por exemplo, para exame de É DST, porque né? já não basta ter passado pela violência em casa, depois ter de ficar, como você diz, vai para lá, vai para É uma cá, outra né? forma de violência, violência institucional, né? Exatamente, exatamente. A Sheila Campos está dizendo o seguinte: seria muito importante o fluxograma e protocolos. É É isso isso, mesmo. Sheila Campos, que o Dr. Casé me enviará e nós vamos, eu como vereador, estou vereador em Formiga, vamos trabalhar junto às autoridades aqui, junto à delegacia, ao hospital, né? ao curador da infância e juventude também, né, doutor? Para que de fato tenhamos. Sim, eu Doutor, acho vamos que falar agora? esse protocolo, ele é bem viável, sabe? Dá para fazer sim, porque é uma questão de coordenar as ações. O pessoal com boa vontade consegue rapidinho. Muito bem. Uma das perguntas aqui, doutor, que eu acredito que as pessoas estão querendo ouvir a sua explanação, é em que locais ocorre o abuso sexual? Nós sabemos que mais de 80% ocorre dentro de casa. E geralmente pelo responsável, padrasto, pai e mãe também, né, doutor? É, Irmão mais pois velho. é, a gente pensa, né, no criminoso pedófilo sempre como um homem. E a maioria dos casos que nós temos registrado é de pessoas do sexo masculino, mas existem muitas mulheres que praticam também. Não só praticando os atos mesmo de abuso, mas existem casos, existe muito, muito comum a omissão por parte da pessoa que teria que defender. Sabe, tem casos tristes, um deles eu fiquei muito tocado e eu falei sobre ele no livro. Você vai ver lá depois que a mãe, ela não participou diretamente do abuso, mas ela se tornou uma criminosa na medida em que ela permitia que aquilo acontecesse, dando mil desculpas, dizendo que dependia financeiramente do cara, que tinha medo, que tinha vergonha, que ficava sem jeito, que a princípio não acreditava, blá, 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 só desculpa. Não existe justificativa para uma mãe ou para um pai que não defende seu filho de um crime de pedofilia. Não existe. O pai e a mãe são a primeira linha de defesa. Né? E pior ainda quando eles Lamentável. são os criminosos. Doutor, o senhor que já esteve diante de crianças aí, de adolescentes vitimadas por este abuso terrível, aí vem aqui uma pergunta: quais são os sinais que elas emitem logo após ou na sua presença? Como é que é isso, doutor? Eu vou até. Eu deixei aqui preparado o negócio, mas eu vou falar. O básico é o seguinte: os sinais são os sinais comuns aos traumas. Ou seja, a pessoa muda de comportamento, ela fica mais fechada, via de regra, a criança. E ela dificilmente vai te falar isso, por vários motivos. Porque tem medo, porque tem vergonha. É a tal da lei do silêncio, que é uma das perguntas que nós falamos lá no começo, Sim, né? Ela tem isso. medo, ela tem vergonha, ela não sabe o que está acontecendo. Né? Eu exemplifico sempre com um caso que aconteceu na minha presença, há muitos anos atrás, uma garotinha de 7 anos que a mãe teve a infelicidade ou felicidade, porque pelo menos cortou, de pegar o flagrante dela sendo abusada pelo padrasto. E aquilo virou o processo e na época não existia a lei do depoimento especial, então eu, a juíza e uma psicóloga que nós chamamos, estávamos ouvindo essa criança. E ela nos relatou aquilo de uma forma muito tranquila, assim, como se não fosse nada. E nós ficamos espantados com aquilo, porque era muito surreal, no exato sentido da palavra, uma criancinha ali de 7 anos contando aquilo que ela estava contando. E Meu ela Deus. percebeu o nosso choque e falou assim: mas todo pai não faz isso com a filha, não? Porque ela entendia que Jesus. aquilo era normal, porque ela não tinha parâmetro para dizer que não era. Então, esse também é um motivo pelo qual muitas vezes a criança não fala, porque ela não compreende, ou porque ela é um bebê e ela nem sabe falar. Né? Claro, Então, claro. a gente tem que perceber, sinais físicos são muito evidentes. Ferimento em área Claro, claro. genital tem que ser explicado acima de qualquer dúvida. Porque como que isso aconteceu? Né? O comportamento sexualizado precoce é um sintoma muito significativo.
né? Uma criança pequena que tem um comportamento sexualizado, que faz coisas incompatíveis com a idade dela, né? Brincadeiras, inclusive, né? Isso tem que ser investigado, porque os sinais são para determinar a nossa atenção, a nossa investigação. Nenhum deles é absoluto, nenhum Hum, deles é... Pô, agora, claro, né? claro, claro. Inclusive, É, eu tenho aqui um outro sinal que acontece, as crianças fazem desenhos. Sabe, você lembra? Eu te mostrei os desenhos. Vou ver se eu sim. consigo virar aqui a Aham. câmera para mostrar para o pessoal alguns desenhos. Deixa eu ver, não tá dando para ver muito Tá bem, não, conseguindo. né? Está. Não, tá ótimo, tá Tá. bom, tá bom. Eu vou ver se eu consigo Eu só abaixo passar. o Isso, tá muito bem. Abaixa um pouquinho só a Assim, tela. ó, Não, abaixa a tela. isso. Isso. Todos esses desenhos foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Né? Muitas vezes eles têm assim um detalhamento do órgão sexual, ali está colorido, tá vendo? Às vezes tem como nesse aí a pessoa desenhou, esse do canto superior esquerdo, ela desenhou o Tem. abusador no formato de um monstro. E o resto da família, E o formato de monstro. como ela Uhum. o enxergava, né? Tem uns que são bem eloquentes, assim, né? Desenhou ali um demônio, né? Exatamente, um Que é como demônio. ela enxergava. Outros são mais sutis, a gente custa até entender, a gente entende porque as crianças explicaram, né? Mas sempre são significativos esses desenhos. Eles é a forma que a criança tem de se expressar diante daquilo que ela sofreu, né? Correto. Às vezes são brincadeiras também. Então é preciso que a gente fique atento. Nem sempre é É, fácil, não. E tendo a quando o senhor falou desconfiança, da. leva para um psicólogo. Leva para o psicólogo conversar, numa boa. Nunca coloque a criança contra pai e fala: o que aconteceu? Me conta agora e tal. Isso geralmente faz com que ela se feche e se sinta mais culpada do que ela já se sente, né? É Então, verdade. É, quando o senhor fala do psicólogo, eu tenho defendido aqui, doutor, a presença dos psicólogos, a contratação, concurso para eles em todas as escolas do município. Escolas municipais, é claro que eu posso legislar, porque de fato esse profissional, a professora, o professor, ele observa. O professor observa com muita facilidade o acanhamento, o distanciamento, o cabisbaixo da criança, e a criança está com a cabecinha, né? é, Às vezes era uma criança ativa e não é mais ativa. esse, Então, esse é um ele sintoma, essa defende. mudança assim, de comportamento. Exatamente. A Golden Minas aqui, empresa de contabilidade, diz o seguinte, que abuso sexual ainda é um tabu que precisa ser quebrado. É Ainda porque é. quando nós estamos falando de seio familiar, né, doutor? Então, Ainda é. Melhorou muito, tem melhorado nos últimos anos, graças a muitas campanhas, muitas pessoas falam sobre isso, todos contra a pedofilia é uma delas, mas é só uma, tem um monte, né? Tem todas é importantes, claro. todas excelentes, né? Tem todas com o mesmo Doutor, objetivo, né? correto. Vamos falar aqui para as pessoas, sou com essa experiência grandiosa, é com relação à internet, o acompanhamento dos pais, cuidados com a internet, porque hoje nós vemos aí crianças muito pequenas com celular na mão, brincando, tem esse TikTok aí que nós estamos vendo aí, algo que prejudica, assim, alguns levam a atitudes que nós não gostamos, né? E só para dizer o seguinte, lendo aí alguns artigos, quando você falou de criança de 7 anos, que diz assim, mas todo pai não faz com criança? E aí, lendo aqui alguns profissionais da área da psique humana, eles dizendo que a criança não sabe mensurar o que é brincadeira, o que é sério, a ofensa, né? Então, de fato, é complicado. Muito bem, vamos falar então da internet. Eu acho que a internet é uma coisa muito maravilhosa, viu? É muito legal. Internet, você lembra, eu também lembro, quando a gente não tinha internet, e quando eu ouvia falar de internet, eu não entendia o que era. Eu falava, isso Não é de sabíamos. comer, de beber? Que negócio é esse e tal? E primeira vez que um amigo meu chegou e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o que é a internet. Foi passando assim, um negócio, eu falei, pô, legal, isso aqui é a internet, né? Mas ele falou, isso vai revolucionar o mundo. Eu falei, tá. E revolucionou mesmo. E olha, e é uma coisa excelente, tem tudo de bom.
E tudo de ruim também. Internet é um instrumento poderosíssimo. Se for usado por bem é ótimo, se for usado por mal é péssimo. Então, a Claro. gente chegar e falar assim, olha, eu não quero que meu filho mexa com isso, é bobagem. Internet é parte da nossa vida e será cada vez mais. Então, nós temos que aprender a lidar com ela. Não tem essa assim da vida virtual e da vida real. Tudo é vida. Real, virtual, tudo é a mesma coisa. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, falar, não quero que meu filho mexa, ele tem que mexer. Ele precisa, a gente precisa também. A gente precisa todo dia aprender. Você vê, com a pandemia, uma das coisas boas que aconteceu, porque tudo traz coisa boa e ruim, até a pandemia trouxe. Uma coisa boa foi o desenvolvimento dos meios de comunicação remotos. O processo eletrônico deu um salto de desenvolvimento. Nós estamos fazendo live, eu nem sabia o que era isso antes da pandemia. Já fiz um monte É aí, né? verdade. E tantas outras Isso. coisas que a gente nem lembra de imediato, que já se tornaram do nosso dia a dia. Então, o que eu acho que é necessário é que a gente eduque as crianças para que usem corretamente esse meio tão poderoso que a gente tem, esse meio de comunicação, e não só de comunicação, né? De tudo. E, como são crianças, a gente tem que vigiar. A gente está aí para isso. Tem o poder familiar. Adolescentes também, né? Oi? Adolescentes Adolescente também. também. Adolescente também. Então, sob nossa responsabilidade. Até fazer 18 anos, toda pessoa está sob responsabilidade e deve obediência. E não estou falando com exagero nenhum. Na lei, filho tem que obedecer o pai. Né? Não tem assim, não é bem. É assim. O pai e mãe mandam no filho. Né? E o pai e mãe têm para com eles o chamado poder familiar, antigamente chamava pátrio poder, né? Hoje mais adequadamente chama poder familiar, que é mais um dever do que um poder, porque os pais têm dever de cuidar dos filhos, inclusive de vigiá-los, para que eles não façam bobagem, inclusive na internet. Por isso que eu vivo dizendo aí, meninada não gosta muito, mas é verdade, não pode ter senha para pai e mãe. Pai e mãe tem que chegar lá, pegar o celular, pegar o tablet, o jogo, seja o que for, e ter acesso a tudo, a hora que Correto. quiser. Fala assim, a Algum site. privacidade vem depois da segurança. Correto. Exatamente. Segurança em primeiro lugar. Algum site, algum endereço que o senhor poderia falar assim, que de repente o pai vê lá no celular, no computador, mas não tem nem noção de que aquilo seja algo de pedofilia, de abuso, de publicação de fotografias, assim por diante. Existe algum site que o senhor lembra aí agora que a gente poderia falar ou não? Olha, eu não sei nenhum especial, mas isso não é difícil de encontrar, não. A gente ter informações sobre isso. E eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, vem a educação mesmo. Não interessa o meio, porque isso muda todo dia. Né? Correto. Se você tiver uma boa base de segurança, de confiança para com o seu filho, isso vai ficar mais fácil. Mas mesmo que tenha, não deixe de vigiar, não. Chega e fala, me dá aqui seu celular, vamos dar uma geral aqui. Vamos olhar. Ah, não pode. Pode, Claro. sim. Pode, vamos olhar. Abre tudo aí. E mesmo assim tem que ficar esperto. Deixa eu te contar uma coisa. Não sei se eu já te contei essa. A gente estava investigando aqui um grupo de WhatsApp que foi formado por 3 ou 4 adultos que se passavam por crianças. Eles diziam que eram criancinha e fizeram um grupo de WhatsApp cheio de criança. Fizeram aquele link para a entrada e todo mundo entrava, tudo quanto era criança. Ah, entra também, que lá eles dão joguinho de graça. Lá eles dão senha da Netflix. Você pega a senha, você usa, depois o cara vai lá e muda a senha. Eu falo, vou deixar você usar uma semana. Deixa, depois muda a senha lá. E isso era distribuído lá no jogo a troco de quê? Muitas vezes chegar e falar assim, eu quero uma foto do seu piu-piu. Aí eu te mando um joguinho aí, eu te mando uma senha do Netflix. Ou então tira uma foto aí da sua irmã pelada. Bota aí no grupo. Olha. E fizeram isso com muitas crianças. E outras coisas que fizeram também. Pegamos lá um celular que tinha o seguinte. Olha, gente, a criancinha, a menininha falando lá no grupo. Olha, gente, eu tô saindo agora porque é sexta-feira e eu tenho que dar o celular para minha mãe. Ela vai olhar tudo. Então eu vou sair e vou apagar. Na segunda vocês me incluem de novo, tá? Ou seja, ensinavam as crianças a burlar a vigilância dos pais. Para continuar Nossa.
E isso que eu estou falando nem é dos piores, né? Tem assédios muito mais graves, muito piores Claro. do que esse. Isso é É, porque, agora, se vai falar com seu filho, você não pode mexer, não adianta. Mesmo que você tomar tudo, ele vai ter acesso a isso na escola. Hoje, para estudar, o estudo remoto, precisa disso. Pensa bem. Então, o principal é a educação, mas tem que ter vigilância. Você tem que chegar lá, dar uma incerta, olhar o celular, olhar o tablet, olhar a plataforma de jogos. Isso não é fácil, eu sei, não é mole não, mas precisa ser feito. Precisa mesmo. é preciso, Tivemos um caso é aqui preciso que o sério. papai... Oh, desculpa, eu falo demais, né? Não, 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 o senhor está dizendo aí, é preciso que o papai, a mamãe, o responsável, ele tenha pulso forte, dizer, me dá um celular aqui, me dá não, por favor, e vá acessar e vá olhar, porque senão, como você disse, não é fácil, Não. não é fácil esse acompanhamento, é preciso rigor, né? Pode continuar do caso de Divinópolis, Não, senhor. mas eu estou vendo aqui o pessoal de Ibirité se manifestando. Um grande abraço, pessoal lá de Ibirité. Tenho grandes amigos lá. Já fiz a palestra lá 2 vezes. E o pessoal lá É, é muito bacana, muito atento, né? Mas, pois é, foi no Instagram. Um rapaz lá fez um rapaz, na verdade, um adulto criminoso, fez um Instagram falso, se passava por uma criança também, e assediava meninos. Ele gostava de meninos, sabe? Só meninos entre 8 e 11 anos de idade. Ele os assediava, ele publicava pornografia e pedia fotos também. É sempre esse tipo de coisa, né? É, a psicopedagoga Luciane está dizendo o seguinte: verdade, temos uma análise de comportamento aguçada. Sim, os profissionais desta área, os psicopedagogos, os psicólogos, né, eles de fato têm este comportamento, essa análise aguçada. Foram instruídos academicamente para isso, né, doutor? É. Então é o seguinte: o senhor falou aí. Falamos da internet, desse acompanhamento dos pais, dos responsáveis, falamos dos comportamentos, falamos das denúncias, inclusive surgiu aí uma denúncia, né? Ah, deixa eu mostrar para o Procurem. pessoal, não sei se dá tempo, olha só. Rapaz, já Claro, são mais claro, de 8, olha. Agora que eu vi, a conversa tá graças a boa. Deus. Eu queria mostrar para o pessoal Ah, sites de pornografia infantil, porque eu sei que tem gente que nem isso, imagina que existe isso. Esses que eu vou mostrar já são sites que foram fechados há muito tempo, né? Já não existem mais. Mas para a gente saber como é que funciona, que às vezes não são só fotos produzidas, são às vezes fotos furtadas da gente. Né? Que meninas e meninos, especialmente na adolescência, têm essa necessidade natural de se exibir, de se mostrar como já se tornando adultos e tal, e expõe às vezes fotos que podem ser capturadas aí por criminosos que vão usar essas fotos em outros sites. E tem fotos também que são produzidas com crianças que são raptadas, são drogadas, são induzidas por diversos meios. Tem, infelizmente, casos de responsáveis que emprestam ou alugam ou trocam crianças para a produção de pornografia infantil. E aí vem os sites de pessoas que vão lá na internet vender esse material que é comprado por pedófilos criminosos, né? E olha só, vou te mostrar aqui alguns. Deixa eu ajeitar aqui. Você me disse se está dando para o pessoal ver. não, tá ótimo, sim, tá Esse dando sim. site, por acaso, especializado em adolescentes novinhas. O pessoal chama de lolitas, de novinhas, de é, ninfetas, etc. Você compra foto dessas meninas expostas de formas sexuais. Esse aqui é bem mais grave, é um site especializado em pornografia só com crianças. Cada foto dessas, que é um site muito grande, e cada foto dessas aí, isso é só um detalhe. Ela significa Sim, um grupo de fotos temáticas. E os temas são os mais horríveis possível. Por exemplo, uma criança sendo estupradas com pirulito, né? Menininhas sendo submetidas a sexo oral e por aí vai. A pessoa compra o acesso, clica numa foto dessas e tem acesso a dezenas de fotos dentro daquele tema. Né? Isso aí é uma notícia relativamente antiga de uma mulher que alugava os filhos para essa finalidade. E temos até em plataformas mais conhecidas
pessoas que tentam aí fazer ali também um ponto de comercialização ou de divulgação de pornografia infantil, né? Exatamente. A gente tem que estar atento, os meninos mexendo com isso, e também para denunciar esse site, sabe? Uma forma muito interessante. Se a gente topar com um site desse, como é que faz? Isso. Copia lá a URL e cola no site da Polícia Federal. A Polícia Federal tem lá um determinado, no site dela é pf.org.br, PF, Polícia Federal, né? Ela tem lá um local onde você pode colar o endereço do site que você quer denunciar. Né? Tem também um outro site para fazer denúncia de pornografia e de outros crimes praticados através da internet, que é a SaferNet. SaferNet é a maior ONG do Brasil que há muitos anos, inclusive participou da CPI da pedofilia, né? Ela traz estatísticas e ajuda nas pessoas que querem denunciar esses crimes. O senhor falou de grupo de WhatsApp aqui, para Elias Betel, de Ibirité, o senhor já saudou Ibirité. Pastor Elias, meu amigo, um grande abraço. O pastor da igreja Betel, então, né? Sim, Batista, deve pastor ser, Elias é um grande amigo. Mas é pastor, muito bem. Para Elias, PR, É pastor Elias. Desculpa aí. Desculpa aí, pastor. Exatamente. Pegamos um grupo de WhatsApp aqui em Ibirité, semana passada, assim como esses vermes não têm limites. E aí, alguém falando aqui de castração química, assim por diante. Né? E aí, perguntando se o senhor, existe amparo legal? Nós teremos isso no Brasil em algum momento? Castração isso química? É discutido, foi discutido? Isso. Eu participei em 2010, sei lá, de um debate com a deputada Marina Magés, deputada lá do Rio, de um debate sobre castração química. Eu sou absolutamente contra. Mas eu vou explicar por quê. Porque não adianta. Porque não serve. Não é uma boa coisa. A castração. O Brasil tem certas restrições constitucionais. Você entende bem disso. Né? O que está contra a Constituição a gente não pode fazer. Então, tem certas penas que não são permitidas. Dentro do que permite a lei brasileira, a Constituição, a castração química aqui funcionaria assim. A pessoa aceita se submeter à castração química e tem diminuída a pena num pedaço bom, por exemplo, tira metade da pena e ela aceita a castração química. A castração química aqui seria tomar um remedinho que deixa a pessoa, só o homem, né, e ela só serve para o homem, incapaz de ter uma ereção. Aí vem várias questões. Primeiro de tudo, quem garante que essa pessoa vai tomar esse remédio quando estiver livre? Nós temos dificuldade para fiscalizar coisas muito mais simples do que essa. Por exemplo, a condicional. Isso é difícil de fiscalizar. Como vamos fiscalizar se o sujeito vai tomar o remedinho ou não? Né? Mas vamos supor que ele pudesse tomar. Né? Não é só com o pênis que se pratica um estupro. Exatamente. O abuso sexual é feito também por mulheres e também por pessoas, por homens, de várias formas, sem que seja necessário que a pessoa tenha uma ereção sequer. Né? Então, isso não impediria o criminoso de praticar o crime. Outra coisa, esse remédio custa dinheiro e não é pouco. A gente tem, às vezes, falta de dinheiro para fazer pré-natal. Falta de dinheiro para coisas muito mais básicas. Nós vamos ter que ficar gastando dinheiro para um remedinho que não sabemos se o criminoso vai tomar. E caso ele tome, se vai adiantar. Então, acho que não serve castração química, não. Acho que não. Claro, e eu creio que diante dos artigos já, dos seus artigos, seus livros, e de outras autoridades no assunto, de fato, nós fazemos o que nós estamos fazendo hoje, os movimentos nas cidades, né? Publicizar que existem os abusos, existem os abusadores, estão muitas vezes dentro de casa, colocarmos a sociedade, os clubes de serviço, nesta caminhada conosco, levar o tema para a sala de aula,
para as crianças, não é verdade? Instruir professores, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, para falarem com as crianças e adolescentes sobre o abuso, que eles existem e é preciso denunciar. Então, eu creio que deva ser, de fato, a melhor saída, o melhor remédio nesse momento, não é, doutor? É sim. Eu acho que um dos principais objetivos do movimento Todos contra a Pedofilia e de todos nós é levar esse conhecimento que facilita a nossa atenção. E acho também que essa atenção deve ser ostensiva, deve ser alardeada mesmo, deve ser clara. E A isso, gente tem que falar, olha, eu estou de olho sim, estou prestando atenção, estou de olho nessas crianças que estão aqui em volta, nesses meninos aqui, adolescentes também. Eu sei o que é isso e eu não vou aceitar isso não. Essa é uma maneira de se correto. prevenir. Porque o criminoso pedófilo, ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser velho, pode ser novo, pode ter qualquer religião ou não ter religião. Mas todos eles têm em comum uma coisa: são todos covardes. A partir do momento que a gente diz que está de olho, que sabe que isso existe, que a gente está atento, isso inibe a ação desse criminoso. Ele vai pensar 2 ou 3 ou 10 vezes antes de fazer alguma coisa em torno de alguém que ele sabe que está atento. Então, a gente vestir Correto. uma camisa dessa, ou proteja nossas crianças, ou faça bonito, falar desse assunto, colar um adesivo, é mais do que se manifestar. É exercitar a defesa, a proteção, a prevenção. Porque a gente está dizendo, dando recado de que nós não vamos aceitar isso e que é melhor não mexer aqui nessa área não, porque nós estamos ligados, né? Estamos atentos. Correto. É o que a Matilde aqui, Cristina, está dizendo. Denunciar a violência é proteger. Silenciar é negligenciar. De É mesmo. fato, nós não vamos ficar silentes, vamos fazer um grande movimento. O Gil da Igreja Assembleia e também do movimento que nós já falamos aqui, do JUAD, ele diz que depois o doutor Cazé vira formiga. Gil, ele virá sim, faremos um grande movimento Se Deus quiser. junto às igrejas, junto às autoridades. Se Deus quiser, estaremos caminhando pela cidade, com alguns movimentos aqui, né, e parcerias para que, o que o doutor Cazé disse, vamos dizer, estamos de olho em nossas crianças, nos nossos adolescentes. Muito bem, o Anderson aqui, doutor, diz o seguinte, já vamos finalizando já. Boa noite, o que fazer com algumas reikis que estão invadindo grupos de WhatsApp, onde os professores dão aulas para crianças, de repente aparecem as chamadas de vídeos com pedófilos se masturbando. Olha só, o senhor tem conhecimento? Tem. Infelizmente, tem muitos criminosos que têm invadido aí reuniões de escola, grupos de WhatsApp destinados ao estudo remoto para publicar pornografia, ações desse tipo e outras coisas também. Né? Essas pessoas que estão fazendo isso são, mais do que palhaços, eles são uns criminosos, porque estão atrapalhando o trabalho dos outros, isso por si só já é crime, e estão atrapalhando o trabalho de uma forma bem ofensiva. Né? Isso não é a primeira vez que eu ouço falar, não temos essa reclamação. Esse foi um problema que surgiu, evidentemente, e aumentou com a necessidade das aulas remotas, dessas reuniões através de WhatsApp e outros meios. Nós temos que registrar isso e denunciar, para que a polícia os investigue e que eles possam ser processados, porque isso é perfeitamente possível. O crime praticado através da internet, ele tem uma característica que é muito relevante, sabe? Ele sempre deixa a prova. Porque o que a gente faz na internet fica sempre registrado, nunca mais sai. Né? Exatamente. Então, o cara que faz isso, não é difícil pegar, não. A gente tem que registrar o máximo que puder, levar para a polícia e deixar a polícia tomar providência. Correto, claro, temos as autoridades para isso mesmo, né? Temos aqui a participação de um grande radialista, o Felipe Belo. Ele havia feito uma pergunta nessa direção: como denunciar, como auxiliar para que nós acabemos de vez com a pedofilia. Olha, acabar nós não vamos acabar, mas nós vamos combater o grande número que existe, né, doutor? Então, Felipe Belo, muito obrigado. E, doutor, assim, o assunto é importantíssimo. Tá boa a Temos muito conversa, mas a gente precisa ir, né?
Pois é, eu estou preocupado com o senhor, porque, na verdade, o senhor está na promotoria, está na sua sala, no seu Ainda estou. gabinete, e ainda não foi para casa. Eu disse há pouco, no início, deste homem devotado a este trabalho tão importante para a nossa sociedade. Então, doutor, nós podemos já caminhar para o final. Eu não consegui ler aqui todas as participações, mas a maioria te cumprimentando, dizendo que promotor igual o senhor Um não abraço para tem. nossa amiga Tereza Lara, lá de Portugal, falando aqui. Inclusive, ela está falando Exatamente. para a gente seguir no YouTube. É isso mesmo, Tereza, bem lembrado. Vamos entrar lá no YouTube. Sabe o que acontece, Cabo Cunha? O YouTube tem uns Ah, algoritmos que eles excluem determinados assuntos que o YouTube não quer tratar deles. O YouTube quer assuntos, é uma política deles, não tem nada contra nem a favor, né? Ele quer assuntos mais felizes, mais simples e tal, assim. E quando se fala em pedofilia, abuso sexual e etc., esses vídeos não são favorecidos pelo YouTube. De modo que o meu canal não tem divulgação nenhuma. Por isso correto. que é a chance de convidar o pessoal para me ajudar aí a É, aumentar um pouquinho o canal. Casé vamos, Forte, todos contra a exatamente. pedofilia. Exatamente. Então, Tereza, muito obrigado. Estamos a assistir aqui de Portugal. Estamos a assistir. Bacana, de Portugal. Parabéns pela live, Cabo Cunha, Minas, doutor Casé, pelo incansável trabalho em prol de nossas crianças e adolescentes. De fato, é a riqueza das famílias, é de fato a riqueza de um país, é o futuro de um país, e o futuro começa agora, na infância, na juventude, na puberdade, na adolescência, e para construirmos, para auxiliarmos esses jovens, essas crianças, a serem homens e mulheres de bem para o nosso país, como é Dr. Casé, como é Tereza e tantos outros, né? Mas é isso aí. Cabo Cunha, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo convite. A nossa conversa foi excelente. O tempo passou voando, né? Mas eu acho que a conversa foi legal. Eu gostei de ver tanta gente que eu estou com saudade que passou por aí, ó. Então, um abraço para todo mundo, um agradecimento especial e vamos seguir em frente, vamos fazer mais algumas coisas, se Deus quiser, né? Vamos Deixa, sim, nós eu tenho vamos, certeza que logo vai melhorar, a gente vai poder fazer as coisas pessoalmente. vamos sim, vamos se Deus quiser, isso vai passar, nós faremos um grande movimento, não só em Fundo como na região, e vocês que nos acompanharam nesta live, vamos divulgar sim o trabalho do Dr. Casé, incansável nesta luta, ele que é promotor de Trabalho justiça. nosso, seu, Obrigado. meu, todo mundo que está Ah, aí. estamos exatamente, de todos nós, isso mesmo. Quem participou está colaborando, está auxiliando. Dr. Casé, mais uma vez, ele é imortal porque é um escritor, né? Tem duas obras de sua autoria. Uma, ele é coautor, a outra, ele é o escritor sozinho aqui, Todos contra a Pedofilia, de 2015. E coautor do livro Borbulhando Enfrentamentos a Violências Sexuais na Infância, no sul de Minas, em 2016. Ele foi ao Congresso Nacional, ficou por lá quase 3 anos. Quase 3 anos dedicados para que o nosso país tenha, e não tinha antes, uma lei, um diploma legal para tratar desse assunto tão importante. Eu vou despedir do senhor, doutor Casé, e leve meu abraço, as minhas considerações à sua família, que Deus continue dando saúde, saúde para sua esposa, para o seu filho, para que o senhor continue auxiliando, orientando os nossos jovens, os pais, as crianças, e vamos dizer, todos contra a pedofilia. Todos Suas contra a considerações pedofilia. finais. Minhas considerações são muito simples, só agradecimentos e me colocar à disposição. Viu? É muito bom a gente poder tratar desse assunto, porque a gente se sente melhor sabendo que fomentamos essa discussão. Muitas pessoas vão pensar a respeito disso hoje e talvez essa nossa conversa leve informações que sirvam para que algumas coisas ruins não aconteçam. Isso é o mais importante, né? Muito obrigado, boa noite e fique com Deus. Amém. Com ele também. A você que nos acompanhou até agora, um beijo no seu coração. A live ficará registrada no meu canal. Muito obrigado. Obrigado. Com Deus. Tchau.
español.